E agora eu chamo a Lili Nascimento. Ô Lili, o torcedor aí, claro, ele fica preocupado com dentro de campo, mas aí ele fala, vou ver também qual é o futuro do meu time, questão de presidência, de eleição. O torcedor ficou um pouco preocupado, né? Ô Mari, um pouco preocupado, muito preocupado, né? A gente fala muito sobre dentro de campo, inclusive o Corinthians tem confronto na quinta-feira contra o Fluminense, tá treinando nessa segunda-feira quente aqui no CT Joaquim Grava, mas o extracampo conta muitos bastidores muito quentes aí em relação à política, né? No dia 25 de novembro é o dia da eleição, o dia em que os sócios do Corinthians irão votar ou em Augusto Melo ou em André Luiz de Oliveira, o André Negão, para presidente do clube. O Duílio fica no mandato até o dia 31 de dezembro e eles participaram de um debate na Gazeta na noite de ontem, um debate que repercutiu demais, tá? Dentro do clube, conversei com pessoas ligadas aí ao Corinthians que alguns pontos de fato decepcionaram aí nesse debate da situação contra a oposição. Lembrando que o André Luiz de Oliveira, o André Negão, ele é da mesma chapa da Renovação e Transparência que segue no comando, no poder aí do Corinthians há muitos anos, onde hoje está o presidente Duílio Monteiro Alves e vem Augusto Melo aí na oposição. Na última eleição ele concorreu com o Duílio, perdeu por cerca de 142 votos a menos. Então chegou perto, agora está bem acirrada aí essa disputa, as chapas estão bem divididas também dentro do Parque São Jorge. Eu estive lá no lançamento das duas candidaturas, a última foi a do André Negão, então ele conversando com os sócios do clube, eu conversei com as pessoas lá dentro, algumas dizendo que o apoiavam, outras falando que iriam aguardar até o dia da eleição para saber em qual candidato iriam acreditar, para saber dos projetos e das propostas também. Em ambos os dias, os dois lançamentos, tanto do Augusto quanto do André Negão, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, esteve lá para uma conversa com os candidatos, tá? Não passou de uma conversa, isso aconteceu com os dois, tanto que no final a gente conversou aí com o Padinho, que é o presidente da Gaviões. Ele disse que foi uma conversa para saber das ideias mesmo do André Luiz de Oliveira, como conversaram também com Augusto Melo, que as organizadas não estão nem do lado de um, nem do lado de outro, mas aguardam para saber quem pode de fato agregar ao Corinthians, que sim, questão de dívida, o presidente Duílio Monteiro Alves vem tentando diminuir. O Corinthians deve terminar o ano com uma dívida menor do que quando ele assumiu, mas a torcida também está cobrando títulos, que há mais de 4 anos o Corinthians não consegue, portanto essa é a cobrança diretamente a esses candidatos. Então, se a cobrança é muito dentro de campo com os jogadores, fora, esses bastidores estão bem aquecidos, viu, Mari? E o torcedor também fica preocupado, né, nesse sentido, porque, enfim, não é que ele vê muitas soluções de alguma maneira, né? Olha só, os títulos dos presidentes do Corinthians desde 2007. André Sanches, então, 7-11 e 18-20. Brasileirão Série B, Série A, Copa do Brasil, Paulistão de 9, 18 e 19. Aí o Mário Gobi de 12 a 14, Libertadores de 12, Mundial de 12. Aí Recopa e Paulistão também em 13. Roberto de Andrade, 15 a 18, Brasileirão de 15 a 17 e o Paulistão de 2017. E agora o Duílio sem título. De 7 a 18, né? É uma década a mais muito vitoriosa da história do Corinthians, né? E também é verdade que a conta está chegando, né? Que a conta chegou agora pela maneira como esses títulos foram também construídos. E também não surpreende em nada, né, Mari? Quem assiste ao Sport Center e assistiu ao debate ontem não ficou surpreso, porque faz quanto tempo que a gente está falando aqui que essa eleição do Corinthians é complicadíssima e de um futuro muito tenebroso assim, para o Corinthians diante dos dois candidatos que concorrem à eleição. Eu corneto o Bruno, mas nessa aí eu vou ter que dar moral, porque eu me lembro... Ninguém estava falando muito ainda sobre a eleição do Corinthians, foi antes da Copa Feminina, no início do ano, e o Bruno já falou, cara, o torcedor do Corinthians começa a projetar 2024, estava naquele caos de troca de treinadores, fica em pânico. E aí você desceu o currículo de quem estava tentando a candidatura e como também é falta de preparo e falta de respostas pro lado do Timão, né? Na época, os candidatos, eles não estavam confirmados, agora estão. E aí o torcedor ele pode fazer um simples exercício. Coloque os nomes dos candidatos no Google. Você não precisa conhecer a vida política, né, como eles chegaram lá, nada disso. Mas só pegue e coloque os nomes no Google. Você não vai cair na página esportiva ou na página econômica do jornal. Você vai cair na página policial. E isso, para mim, já é um sinal de muita preocupação. Não,
A eleição no Corinthians só confirma aquele velho ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. O Corinthians hoje tem uma perspectiva sombria pela frente. E falo isso, me restringo à parte de gestão. A gente viu no debate ontem que o candidato da situação, André Luiz de Oliveira, não sabe diferenciar orçamento de receita e de despesa. Para ele é tudo a mesma coisa. Então, algo já deixa o torcedor com o pé atrás. E é o favorito para continuar, manter o grupo Renovação e Transparência no poder. Grupo, diga-se de passagem, poderia ser chamado de esculhambação e incompetência desde o segundo mandato do André Sanches. O Corinthians vem sendo muito mal administrado. O Bruno citou sobre pagar a conta. Na época em que o Corinthians foi bem sucedido, houve ali muitos excessos, mas pelo menos colocava taça na galeria e, de certa forma, compensava com receita de premiação. Hoje nem isso. Então, a diretoria do Corinthians realmente andou para trás. E eu fico imaginando o torcedor corintiano que olha o mandato do Duílio. Duílio foi o primeiro presidente em 16 anos no poder desse grupo político que não conquistou títulos. E vê tudo o que aconteceu e pensa, poxa, não tem como ser pior do que isso. Não é possível. Mas o Augusto Melo e o André Luiz de Oliveira mostram que, independentemente de quem vencer, o Corinthians continuará sendo mal administrado. E esse é o ponto-chave. Um clube como o Corinthians, o segundo mais popular do país, com um orçamento que poderia chegar, assim como o Flamengo, na casa de 1 bilhão, sendo mal administrado, é algo que deixa o torcedor muito desiludido e naturalmente chateado. Deixa só eu não discordar, mas colocar um ponto aqui. O torcedor, quando você diz assim, mas pelo menos naquela época ele ganhava títulos e compensava. Não sei se necessariamente, porque no sentido de a conta ela vai... E é diferente o time ser campeão e o time ser mal gerido, entendeu? Acho que é isso. Sim, era campeão, mas era mal gerido da mesma forma. Ótimo, era campeão. O torcedor hoje, ele olha e ele vê o Corinthians numa contramão do que está sendo feito. Porque hoje os times estão conseguindo ser campeões e bem geridos. Então hoje a gente vê times que eram mal geridos, eram campeões, caíram para a Série B e foram quase à falência. O Cruzeiro foi ali no sufoco. O Botafogo num sufoco. E isso sem falar que nem era campeão. Então assim... Hoje a preocupação do Corinthians é quando ele olha, ele fala assim, cara, eu quero muito título, mas eu também não sei se eu quero a qualquer custo, porque eu sei que isso pode dar um ruim danado pro meu time, e aí ele olha pra gestão e não vê essa resposta da gestão, Marco. O Corinthians perde uma oportunidade, eu sei que a eleição, nem teve eleição ainda, mas pelo que a gente tem visto, o Corinthians perde uma oportunidade de dar o salto da organização, o salto de uma gestão... Ok, não vamos ganhar, porque também é preciso destacar que os últimos títulos do Andrés também foram só de paulista, né? Já estaria bom pro Duílio? Já estaria bom pro Duílio. Nem o paulista venceu. Mas por quê? Tenta entender o porquê. Porque outros se tornaram mais profissionais. Sim. Mas, e aí eu sei que o Estado é outro, mas o Palmeiras é um exemplo disso também. Mas eu acho que esse é um ponto que me chama a atenção, sabe, Marra? Porque é um problema de muitos clubes aqui do Brasil, até da maioria, essa questão deles serem administrados politicamente e não profissionalmente. E chega ao poder quem consegue fazer o jogo político dentro de um universo pequeno que é o clube social. E isso acontece em muitos grandes clubes. Sim, que é quem vota. Que é quem vota. Como é o caso do Corinthians. Só que em muitos desses clubes, mesmo dentro desse universo pequeno, pessoas com capacidade conseguem participar da vida política. Isso aconteceu no Flamengo, aconteceu agora no São Paulo, com o Júlio Casares, aconteceu no Palmeiras com o Paulo Nobre. Então, são pessoas que existem pessoas com capacidade participando dessa vida política do clube. E não existem pessoas com capacidade dentro da vida do Corinthians. Não é possível que não existem, né? Existem pessoas competentes, mas elas não têm sucesso lá dentro. Porque chega, agora é a vez dele, agora é a vez do outro. É de quem formou a rede de apoio. É isso. Só que não é para ser assim, né? É para quebrar isso. Independentemente, seja clube, empresa, associação, não é admissível um clube como o Corinthians passar quase 4 anos sem ganhar um título sequer. E não é só por valorizar o resultado, mas é porque o Corinthians arrecada tanto, o Corinthians é uma potência tão grande que deveria ser comparável a Real Madrid ou Barcelona ficarem 4 temporadas sem um título. Verdade. Ou o PSG na França, ou o Manchester City na Inglaterra.
Porque é essa a diferença. O Corinthians é um potencial subaproveitado por causa da má gestão. E uma má gestão que muitas vezes é chancelada por essa politicagem interna. Esses caras, muitas vezes, endossam o tipo de administração e de filosofia que é adotada por cada diretoria. Ainda assim, revela jogador, revela jogador. O potencial, né, Mar? Ô, Lili, e do lado, assim, o torcedor, ele olha e ele vê essas duas opções e é isso, em termos de movimento de torcida, em termos de qualquer tipo de manifestação contrária que possa ter algum efeito, não existe, né, nesse momento algo que possa... Dá para cancelar a eleição? Então, dá para postergar um pouquinho? Eu posso garantir para vocês que essa é a vontade de muitos torcedores, que eles se perguntam, não teremos mais um candidato? Porque a gente pode se dizer, pode criticar muito a gestão do Duílio, mas de há muitos anos para cá é como se fosse aquela brincadeira da batata quente. Batata quente, 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 queimou. Então, queimou nas mãos do Duílio, mas desde quando isso vem acontecendo e desde quando, como a Mari falou, os últimos títulos, né, já faz algum tempo, mas os últimos títulos não maquiavam uma situação que deveria ser exposta, porque o Corinthians é um clube grande, o Corinthians é um clube que pode pagar as contas e pode ser campeão também dentro de campo. Então isso diz muito sobre a gestão de muitos anos para cá e que agora foi exposta e que o torcedor se vê diante de uma situação que não tem saída, principalmente depois desse debate, porque muitos torcedores que não conhecem, gostariam de conhecer um pouco mais sobre Augusto Melo, que vem como oposição e enxergam como uma esperança, também tem o medo do novo, o medo, o que ele tem a nos oferecer e também aquele receio, será que se a gente mudar da água para o vinho vai dar certo, mas será que se a gente continuar com renovação e transparência vai continuar nessa situação? Então, o que o Bruno falou, será que não tem como cancelar essa eleição? É o pensamento de muito torcedor, a gente sabe que isso não vai acontecer e só quem pode votar é quem é sócio lá no clube no Parque São Jorge. Os torcedores, fiel torcedor, não tem direito a voto, por mais que queira votar, não tem direito a esse voto. Estão previsto aí mais ou menos 4.000 pessoas no dia 25 de novembro para eleger o novo presidente que assume em janeiro de 24. Adiantaria você ter esse direito a voto, né? Porque para você se candidatar, Sim, você passaria pelo processo que já é um processo arcaico e que já favorece esse tipo de figuras e de políticas dentro do... Você podia abrir a eleição para torcida do Corinthians toda. Não ia adiantar nada, porque para você se candidatar, ter direito a isso, você precisaria percorrer esse caminho que já é um caminho que não favorece o profissionalismo, o novo. E esse é o contrassenso da situação. Um clube reconhecido por, nos anos 80, ter criado e fundado a democracia corintiana, ser tão antidemocrático, como é a maioria dos clubes associativos no Brasil. A maioria adota esses critérios, são muito fechados. Agora, em termos práticos, o Duílio foi uma grande decepção no Corinthians. Porque o Duílio tinha o nome da família, do Adilson Monteiro Alves, justamente um dos fundadores da democracia, trabalhou como diretor de futebol. Já tem muito tempo de janela em administrações recentes. E foi muito além da história de não conquistar títulos. Fosse só isso e ele tivesse executado um bom trabalho de austeridade, como fez o Bandeira de Melo no Flamengo, aí ele teria um legado para defender. Mas não tem, porque aí o cara que assume agora, ele vai olhar, o Duílio assumiu com a dívida perto de 1 bilhão. E está entregando com a dívida perto de 1 bilhão. Ele só estabilizou a dívida no mesmo patamar, em um patamar perigosíssimo, um patamar que asfixia o Corinthians, que tira a capacidade de investimento. Então, o Duílio não conseguiu nem mesmo no aspecto institucional, no aspecto econômico, entregar um cenário melhor para o seu sucessor. E eu acho que tem... Desculpa, Bruno, porque assim, tem um outro ponto que é não só o de olhar a dívida num todo, mas como foi gerido o Corinthians. Quantos técnicos o Corinthians teve nesse processo também? A gente fala de democracia corintiana. Só nessa temporada 4. Aí contratou, enfim, o Cuca, esse tipo de coisa. Todo tipo de instabilidade que pode... como que eu posso piorar a situação? Pimba, era feito também do lado do Corinthians, né? Também não se ajudou na gestão, né, Marra? Não se ajustou. Não se ajustou e não se ajudou. Eu acho até que a gente corre o risco de jogar tudo fora. Por isso eu tenho falado da base. Sim. E a minha sensação é que até mesmo as descobertas da base foram de forma aleatória. Isso, mas eu tenho certeza absoluta. Não tenho nem mais a menor dúvida. Quando o técnico Vanderlei Luxemburgo
né, Até faz a porque opção, a gente- fala, não vou priorizar essa competição, Até vou colocar porque outros. Uma das coisas mais... É meu amigo e minha amiga corintiana. Você também ficou com o pé atrás com esses dois candidatos à presidência do Corinthians, tanto com André Negão ou com Augusto Melo? Você acha que nenhum deles passou confiança para ser o presidente promissor que o Corinthians merece? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou da matéria e do vídeo, deixe seu curtiu. Aproveite e se inscreva no canal para ter mais notícias todos os dias. E vai, Corinthians!